A paz do Senhor Jesus Cristo, quero deixar para o seu coração uma palavra a qual Deus tenha falado ao meu coração, que se encontra em 1 Provérbios. Estava meditando nessa palavra aqui e o Senhor tem falado comigo muito ao meu coração, porque normalmente a nossa vida, ela tem que ter propósito, ela tem que ter foco. Porque quando a nossa vida ela não tem propósito, ela não tem foco em algo, em aquilo que você quer, é como se sua vida fosse vazia. Por quê? Porque você não tem foco. Você não tem um foco lá na frente, você não tem uma intenção lá na frente. Um exemplo, quando a gente não trabalha, a gente não tem foco de juntar um dinheiro e comprar um carro. A gente não tem um foco, um objetivo de juntar dinheiro e comprar uma casa. Ou seja lá qual for o propósito, isso é um foco, um propósito, um objetivo. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. Eu estava lendo aqui em 1 Provérbios. E o que me chamou mais atenção é uma introdução do profeta Salomão. Para quem não conhece, o profeta Salomão, ele é o homem mais sábio da Bíblia. Ele é o homem mais sábio da Bíblia, é Salomão. Um homem muito sábio e um homem muito temente a Deus. Sábio em todas as áreas da vida dele. Só que ele é tão sábio que ele era bem sucedido em todas as áreas da vida dele, não só em uma. Normalmente tem muitas pessoas, não sei se você já ouviu falar, mas tem muitas pessoas que muitas das vezes são muito bem sucedidas na vida financeira, mas no amor não é. Ou no amor é e na vida financeira não é. Ou em ambas duas são, mas a alma é vazia. E na saúde ela sempre vive tendo problema, sempre tem um problema, mas na de Salomão não. Na de Salomão, todas as áreas de Salomão aqui são bem sucedidas. Por quê? O que Salomão fez? Salomão ele tinha propósito. Salomão ele tinha foco. E qual era o foco de Salomão, o propósito de Salomão? É ter a sabedoria. Ele poderia ter pedido qualquer coisa para Deus, mas ele pediu sabedoria do céu a Deus. Então, o que me chamou a atenção é que ele fala assim no versículo, ele dá uma introdução, ele nos ensina. Então, muitas das vezes você tem intenção, objetivo, foco de você crescer na sua vida financeira, na sua vida amorosa, ou na sua saúde, ou qualquer área, e você não sabe como começar a fazer isso. Então, através desse primeiro de Provérbios aqui, nós vamos aprender a como começar a fazer isso. Que diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça e o juízo, a inequidade, para dar aos simples a prudência e seus moços de conhecimento, bom senso, para o sábio ouvir e crescer em doutrina e o entendimento, adquirir sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas proposições. O temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e instrução. O que Salomão está querendo dizer aqui? Se você quer vida, tá aqui na palavra. Se você quer saúde, tá aqui na palavra. Aliás, a palavra de Deus, ela é vida para nossa alma, ela é vida para o nosso corpo, ela é vida para o nosso casamento, ela é vida para a sua vida sentimental, ela é vida para a sua vida financeira, seja em qualquer área. Então, irmão, o que eu posso fazer, irmão, para mim ser muito boa sucedida? Na minha área financeira, como na minha área conjugal, como na minha área sentimental, ou seja, qualquer outra área. Aqui está dizendo, Salomão vai dizer aqui que o temor do Senhor é o princípio da ciência e que os loucos desprezam. Muitas das vezes desprezamos a palavra de Deus, sendo que é ela que vai instruir, é ela que é o caminho certo, é ela que nos dá direção para a gente caminhar, para a gente chegar no foco, no objetivo que a gente quer,
Quem está me entendendo aqui, em nome de Jesus? Eu espero que você esteja me entendendo. Então, muitas das vezes você tem um foco de ter uma vida financeira abençoada e não sabe como. Começa a meditar na palavra de Deus. Começa a ter temor à palavra de Deus. Começa a escutar as pessoas que têm entendimento e conhecimento da palavra de Deus. Começa a pedir conselhos para as pessoas que são bem-sucedidas, que conhecem a palavra de Deus, que frequentam a igreja. Por quê? Porque quando você pede um conselho para uma pessoa bem-sucedida que não vai na igreja, você, no seu foco, aquilo ali no começo você pode sempre agradecer a Deus, mas depois você vai esquecer que Deus estava naquele negócio. Mas quando você pede conselho para uma pessoa que ela é bem-sucedida, mas ela vai na igreja, ela tem temor a Deus, então sempre ela vai estar batendo na tecla, sempre coloca Deus em primeiro lugar. Porque da forma que hoje você está lá em cima, como diz a palavra de Deus, amanhã você pode estar lá embaixo. Então o que a palavra de Deus diz? Nunca humilhe ninguém, sempre dê ouvido à palavra de Deus. E essa palavra aqui, o temor do Senhor é o princípio da ciência, é o temor. O que é o temor ao Senhor? Quando sentimos temor ao Senhor, é quando sentimos vontade de xingar, é quando sentimos vontade de lugares para onde que a gente sabe que não podemos ir e não vamos. É quando sentimos vontade de terminar um relacionamento e não terminamos ele, porque nós vamos pedir orientação à palavra de Deus, vamos orar para ver se Deus está com concordância com aquilo. Falando em casamento, o divórcio é abominável a Deus. Deus não está no divórcio, tá? Porque muitas das vezes você fala assim, você tá orando e posso orar, irmão? Então, pra ver se Deus posso separar. Não, Deus não tá no divórcio não, tá? Ai, irmão, eu tô te explicando aqui pra você entender. Porque a gente tem que pedir direção a Deus. Você tem que pedir a direção a Deus quando você vai namorar. Você tem que pedir a direção a Deus até quando você casar. E depois do casamento você tem que viver em oração. Porque casamento sem Jesus não vai em frente. Pode até ir em frente, mas sempre tem traição, sempre tem alguma coisa. Não que os casamentos cristãos tem muitos escandalizados aí, mas quem tem temor a Deus, que é o que eu tô falando aqui, é outro assunto. É vida, é amor, é respeito, é compreensão com o outro. Então a gente tem que ter um foco, a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter um propósito. E esse propósito que você tem no seu coração de ser uma pessoa bem-sucedida, seja muitas das vezes você tem um sonho de pregar, muitas das vezes você tem um sonho de louvar, muitas das vezes você tem um sonho de ser empresário. Empresário, eu não sei qual é o seu sonho, mas Deus conhece o desejo do seu coração. Então muitas das vezes você tem isso. Então aqui você vai entender que aqui já no começo ele fala assim, introdução e propósito. Então ele já começa falando aqui que para o sábio ouvir e crescer em doutrina. Então o temor é o princípio de tudo para você ter conhecimento na palavra de Deus. O temor ao Senhor Jesus Cristo é o princípio da obediência. Que quando a gente tem temor a Deus, quando você quer fazer alguma coisa, quando você, vamos supor que você tem uma empresa. Um exemplo para você entender em nome de Jesus. Você tem uma empresa. Quando você tem temor a Deus, antes de você demitir qualquer pessoa, você vai consultar a palavra de Deus. Você vai orar a Deus. Você não vai fazer simplesmente assim, eu vou demitir, pronto, e acabou, e é isso. Porque você não sabe se aquilo está na direção de Deus, você demitir aquela pessoa. Porque você não sabe se futuramente você vai precisar daquela pessoa. Hoje, nem sei porque eu tô falando isso, hoje às vezes aquela pessoa não tem o entendimento que você gostaria de ter, mas com sabedoria e com paciência você também pode ensinar ela. Eu não sei porque eu tô falando isso, às vezes eu tô falando isso para um empresário, mas o princípio da palavra, para você ter conhecimento, para você ser bem-sucedido na sua vida, o princípio é a palavra de Deus, é o temor a Deus. Se você tiver temor a Deus, você vai ser obediente. Irmã, temor a Deus é o quê? É quando você quer entrar no boteco para beber uma bebida e você não entra.
Você luta contra a sua carne. É uma luta entre a sua carne e o espírito. Então você vai estar lutando contra a tua carne. Então, quando você deixa o teu eu e faz as vontades de Deus, você está sendo uma pessoa que tem temor a Deus. Você está sendo uma pessoa que tem obediência a Deus. E quando você é uma pessoa que tem temor a Deus, obedece a Deus, que o temor e a obediência tem que andar juntos, você pode ter certeza que a tua vida ela vai ser bem sucedida, sim. Você pode estar passando uma prova enorme agora. Mas se você tiver temor a Deus, tudo que você for fazer, pedir direção a Deus, você pode ter certeza que você vai ser bem sucedida sim, na sua vida financeira, na sua área amorosa, na sua saúde, porque Deus ele cura, Deus liberta, Deus ele transforma. Porque aqui diz aqui a palavra de Deus, ó, para o sábio ouvir e crescer em doutrina e o entendimento adquirir sábios conselhos. Se você tem temor a Deus, você vai escutar essa palavra aqui de Deus, você vai tomar posse dela em nome de Jesus, você vai compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ter conhecimento da palavra de Deus também. Então você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Começa a ter propósito, começa a ter foco. Se você não tem, irmã, eu trabalho muito, guardo dinheiro muito, mas eu nem sei o que fazer. Então começa a ter propósito, começa a ter foco. Eu vou começar a guardar esse dinheiro para me comprar um carro, para me comprar uma casa, para quando eu casar, ou para o meu filho fazer uma faculdade, sei lá, mas tem que ter um foco, tem que ter um objetivo. Eu quero ser uma pessoa que prega a palavra, começa a ler a palavra, começa a estudar a palavra, começa a meditar na palavra, começa a jejuar mais, começa a orar mais, começa a ir para a igreja, começa a dizer não para a bebida, para o álcool, para a prostituição, para o adultério. Começa a dizer não para os namoros que não vêm do Senhor. Que crente não fica, crente namora, noiva e casa. Que quer ser uma pessoa que tem uma saúde abençoada? Começa a se alimentar da palavra, porque a palavra é vida. Ela vai trazer vida para a tua alma, para depois para o teu corpo, porque tudo tem um propósito debaixo do céu. Se Deus está permitindo alguma aprovação na tua vida, é para você ter mais conhecimento, é para você fazer igual Salomão, focar. Foca, eu quero isso, eu quero saúde. Foca, eu quero prosperidade. Foca, eu quero a presença de Deus. Eu posso falar uma coisa para você? A palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino dos céus e todas as vossas coisas serão acrescentadas. Quer dizer, Deus ele conhece o desejo do nosso coração. Se você começar a buscar a palavra de Deus, a presença de Deus, se você começar a buscar e a perseverar pela tua salvação, a ser uma pessoa que tem temor a Deus, que é o princípio de tudo, como diz aqui no versículo 7 de 1 Provérbios, você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas. Salomão era bem-sucedido em todas as áreas porque ele tinha temor a Deus. Então é por isso que ele aqui está instruindo. Por isso que ele está falando aqui que o temor do Senhor é o princípio de tudo e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, não seja uma pessoa louca que despreza a palavra de Deus. Não seja uma pessoa louca que despreza os conselhos de uma pessoa que está te dando agora um conselho. Se quer ser bem sucedido em qualquer área da sua vida, comece a buscar a presença de Deus. Só que não busque só por bens materiais. Busque pela sua salvação. Porque quando você morrer, dinheiro fica, tudo fica. E as pessoas ainda discutem, brigam ainda por causa da herança. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai buscar pela tua salvação, que salvação ela é individual, independente de qual prova que você esteja. Peça sabedoria a Deus, para você entender a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem todas as respostas e perguntas que está dentro do seu coração, que você pergunta para si mesmo. Começa a fazer isso a partir de hoje, para você ver como vai ter diferença. Salomão, ele era bem sucedido porque ele vivia meditando na palavra de Deus. Salomão era bem sucedido porque ele poderia pedir para Deus qualquer coisa. Carro, dinheiro, luxo e tudo. Mas ele pedia para Deus sabedoria e conhecimento na palavra dele. E através disso, Deus acrescentou todas as outras coisas que ele vinha ser bem sucedido. E ele era mesmo bem sucedido em todas as áreas da vida dele. Ele era rei.
Então, que você guarde essa palavra no seu coração, que você venha meditar nela. Em Provérbios capítulo 1, medita nela para você ver, começa a colocar em prática, começa a ter um propósito, um foco na sua vida, um objetivo para você ver, que você vai ver como que vai fazer diferença junto com a palavra de Deus. Escuta conselhos de uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus para você ver como que a sua vida vai mudar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Se você não é inscrito no meu canal ainda, já se inscreva aí, compartilhe esse vídeo, dá uma olhada nos meus outros vídeos também, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela nunca volta vazia. Deus te abençoe.